Pai, muito obrigada, obrigada por esse dia, obrigada, Senhor, porque podemos contemplar o sol nascer, Senhor, podemos ver as trevas se dissipando e a luz do sol raiando com força e com vigor, porque é assim, Senhor, é a vida do justo. Ele vai se santificando e ele vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Por isso, Senhor, toda quarta estratégia é uma oportunidade do Senhor nos afinar, do Senhor nos alargar, do Senhor nos fazer brilhar mais e mais. Por isso, Pai, toma esta sala, toma o teu servo nas tuas mãos, usa a vida dele com poder e glória, que não seja ele, mas que ele seja a boca dos céus. Que tudo que ele falar seja leve, seja tranquilo, que possamos assimilar, mas não somente ouvir, mas, sobretudo, praticar. Eu abençoo, Senhor, cada irmão que aqui está, cada irmã. Abençoo, Senhor, a pastora Mônica, a missionária Lilo, o pastor Rogério. Toma todos nas tuas mãos. Eu entrego o dia de hoje aos teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Está chegando o dia da nossa mentoria. Peço oração, as expectativas são muitas, para que Deus faça a vontade dele. Que assim como no casulo, muitas mulheres hoje já são borboletas, estão voando, que essas mulheres que vão chegar tão feridas, tão cheias de entulhos na vida, né? Elas aprendam. Hoje elas não vão, eu não vou ensinar elas a saírem do casulo, porque o casulo foi só para vocês. Mas o Instituto vai ensinar elas a desconstruir padrões mentais. Então, orem por mim, orem para que mulheres feridas venham e elas sejam curadas. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus, vem para cá, amore. Está tudo bem. Tá ótimo aqui. Tô me sentindo até uma cabine de avião. Vamos voar, gente. Bom dia e paz a todos. Excelente dia para cada um. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa manhã. Bom, hoje eu queria estar trazendo aqui o título de uma mensagem: Corpo ajustado e unido. Aí, ontem eu estava passando por algumas experiências lá naquele laboratório chamado oficina. E aí eu comecei a entender que não era algo somente da minha mente falar sobre isso, porque dentro da minha profissão nós trabalhamos constantemente com peças que precisam trabalhar ajustadas e todas as vezes aonde o ajuste funciona de forma perfeita, o funcionamento sempre vai ser melhor. Mas às vezes a gente compra algumas peças, né, que têm um acabamento diferente daquilo que deveria, e aí precisa sofrer um ajuste em alguma área, algum lado, em alguma funcionalidade. Ontem, um rapaz chegou lá na oficina e eu fui dar uma volta no carro com ele. Quando eu comecei a andar com ele, eu falei assim, rapaz, olha, você vai precisar mudar a sua forma de dirigir, de conduzir o carro. E aí a gente começa a entender que essas questões de ajustes sejam na forma como a gente fala, na forma como a gente ouve, na forma como a gente pratica, a nossa vida é constantemente sujeita a ajustes. E eu fui dar uma olhada nessa palavra ajustável, e ela é algo interessante, porque essa palavrazinha final, ável, é o que dá o poder dela receber uma ação de mudança ou não. E às vezes a gente vai olhar alguns textos, a gente aprende tanto, né? Medita tanto, e a finalidade daquele rapaz ter ido lá me mostrou um outro lado da moeda, porque enquanto eu estava falando com ele, ele estava me olhando espantado assim e pensando assim: puxa, mas eu já dirijo assim há tanto tempo. E eu estava falando para ele, cara, depois que se trocar essa marcha aqui que foi quebrada, a quarta marcha do carro dele fazia muito barulho, mas fazia muito barulho por causa de um comportamento. Ele andava tão vagarosamente, ele já ia trocando as marchas uma por cima da outra. Não dava tempo do carro embalar, então ele sobrecarregava muito a quarta marcha e a quarta quebrou. E, falando em quarta, hoje é quarta da estratégia, hein, gente? Não é? Eita, então olha só, mais um ensinamento aí. O que eu estava falando para ele era o seguinte, rapaz, nós vamos fazer o serviço, vamos consertar, mas se você não mudar o seu comportamento aqui, como você dirige o carro, ainda que você tenha
já há muito tempo com esse carro, que já tem seu tempo de habilitação, mas se você não mudar essa área específica, vai quebrar de novo. Então, é interessante, quando a gente vai olhar lá para Efésios, no capítulo 4, Paulo vai dar um conselho, né? Paulo vai nos orientar, ele vai falando que 4:16, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Paulo aqui está falando para a igreja da forma que precisamos ser ajustados e ainda tem agora uma outra virtude, unidos. Eu, quando fui dar uma pesquisada sobre essa ajustada e unida, no grego é tão interessante. A gente lá no curso nós estamos estudando hebraico, então já está sofrendo alguns ajustes aqui, porque para você falar o hebraico, agora tem que ter um ajuste aqui na língua, no som, na forma como você precisa entender que é necessário aprender. E quando você começa a mergulhar nesse mundo, ajustes vão acontecendo porque tem tanta riqueza, mas tanta riqueza no hebraico, mas no grego também, né? Então eles vão se unindo e vão trazendo muito conhecimento para cada um de nós, dando alguns aspectos que precisam ser mudados à medida que você se deixa ser ajustado. Então tem uma pergunta aqui. A pergunta você tem que fazer para você mesmo: será que eu sou ajustável? Porque se você não for ajustável, tem um probleminha para você. Você não vai poder conseguir participar do corpo de Cristo. Quando Paulo ele vai deixar essa palavra aqui, nós precisamos crescer, ser ajustável. Cada um aqui tem que fazer a sua parte. Esse problema é que alguns vão querer fazer a sua parte para funcionar melhor no corpo de Cristo. Esse grupo aqui, que coisa excelente. Cada um aqui faz a sua parte e acontece uma edificação. Cada um aqui tem a chance todos os dias de sair de uma forma abençoada, da forma como entrou para ouvir o grupo, e palavras vão ser lançadas, ajustes vão ser feito desde que o meu coração esteja propício. Então, seja sempre propício a ser o ável, para que haja uma ação de mudanças em você. Em comportamento, algumas vezes vão ser mais difíceis de ser aceitáveis por causa, às vezes, da experiência, né? Às vezes a gente vai falar assim, puxa, mas eu já levo a minha vida desse jeito há tanto tempo. Mas você lembra que Nicodemos entra em crise quando o Senhor fala para ele se é necessário nascer de novo? E o Senhor não falou isso para um menino. O Senhor já falou isso para alguém com longa quilometragem dentro das Escrituras. Era alguém de muita referência, mas eu acho interessante porque Nicodemos já tinha esse Ável aqui dentro dele, porque quando ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele já tinha ouvido falar palavras, ele já tinha ouvido acontecer milagres extraordinários e queria saber quem era aquele homem. Queridos, é assim, talvez alguns vão querer procurar ele à luz do dia. A mulher do fluxo de sangue, ela entendia que tinha uma necessidade, ela rompeu barreiras, ela passou pela multidão e se ela fosse detectada ia ser um problema muito sério, mas rompeu o Ável, essa ação de querer buscar mudança precisa estar dentro de cada um de nós, aquela mulher Cirofenícia. Quando o Senhor falou para ela assim, olha, não é bom dar pão para o cachorrinho. Aí, o Ável dentro dela dizia assim, mas até as migalhas. Ah, querido, se fosse eu e vocês que não é o ajustável para cada situação, eu ia falar assim, poxa, vim de tão longe e com tanta expectativa, vem aqui, ouço uma palavra desse homem, vou ter que voltar embora e o problema está ainda lá dentro da minha casa. Aquela mulher entendeu o que é ser ajustável e respondeu, reagiu de uma forma que impressionou o Senhor. Essa manhã é dia de nós sermos os ensináveis, para que ações aconteçam nas nossas vidas. Você vê que pessoas têm problemas de várias áreas. Aí, quando a gente vai falar sobre família, é um problema sério, porque você criou seu filho de um jeito, você tem um tratamento com a sua esposa de um jeito, com seu marido de um jeito, e às vezes o ajuste precisa ser feito. Você não quer ceder. E se você não quer ceder, não há mudança. E o pior de tudo, né? Quando você às vezes vai ceder dentro da sua cabeça, você faz vários questionamentos. Mas logo eu, quem está errado, não sou eu, é ela ou é ele.
problema vai continuar aí, alguém precisa ceder. O ajuste, queridos, é necessário. Há uma matéria que eu estava vendo é que na Grécia Antiga não havia, em alguns lugares não havia cimento, então a responsabilidade estava sobre quem estava edificando o prédio. E para edificar o prédio, as pedras eram de uma precisão tão grande que o estudo dizia que não podia nem passar fresta nenhuma. Tamanha precisão, porque quando se assentavam perfeitamente, não havia nenhum tipo de falha para que houvesse algum tipo de balanço que pudesse prejudicar o prédio. Então, às vezes, esse nosso comportamento de um com o outro no relacionamento precisa, às vezes, tirar essas arestas que precisam ser retiradas. Eu estava falando sobre ajuste. Esses dias a minha amada estava me chamando a atenção da forma como eu estava comendo pipoca. Eu falei, ué, como assim? Ela falou assim, em vez de você comer pipoca assim, você estava fazendo assim, ó. Aí eu, puxa vida. Aí eu fui dar uma olhada nessa questão de ajuste, falei assim, puxa, preciso ser ajustável nessa área também. E às vezes você é chamado a atenção em pequenas coisas ou grandes coisas, seja lá como for, queridos. Entenda o seguinte, a palavra de Deus, ela sempre tem mecanismos e mais mecanismos para poder te ajustar em alguma área. Quando o Tiago lá vai dizer que esteja pronto para ouvir, olha o ajuste começando. Tardio para fazer o quê? E o pior de tudo, lento para se irar, gente. A gente, quando começa a entender os ajustes, eles vão funcionando aqui dentro, vai mudando, vai acontecendo a metanoia, você vai se ajustando melhor. Os problemas que vão vir, eles não vão vir, às vezes, o programável, não, mês que vem vai acontecer isso numa segunda-feira. Não, 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 não é bem assim que funciona. Se fosse assim, você se prepararia melhor, né? O problema vem, já, bum, já cai no teu colo. Os ajustáveis, aqueles que estão propensos a aprender com os erros lá de trás, para que não venham trazer essa mesma carga, porque o probleminha está aqui. Eu passei já pela experiência, eu tive a chance de tentar mudar em alguma coisa. Se eu não mudei lá atrás, querido, o ajuste não funciona, o problema vai continuar persistindo, não há edificação em mim, e se não há edificação em mim, o corpo todo sente, a minha casa sente, os meus filhos sentem, o ministério onde eu sirvo sente. É uma questão de aprendizado constante. E é luta sobre luta, porque se você falar assim, isso aí é facinho, bom, para umas pessoas, algumas áreas vão ser facilmente ajustáveis, para outras pessoas vão ter dificuldades tremendas. Quando você vai falar sobre questão financeira, é um problema você se ajustar em algumas questões, em alguns comportamentos, em alguns impulsos, em algumas compulsões. Como é que faz para tirar essa aresta da compulsão? Você tem que saber o problema, como tratar, o que que precisa corrigir esse tipo de escape seu, porque algumas pessoas se aborrecem se for no shopping. Quando eu falo shopping, você já sabe que tem a minha amada que gosta demais, gente, tem uma atração por shopping. Às vezes ela não compra nada, mas entra em loja, faz os outros trazer roupa, experimenta daqui, experimenta dali e volta feliz da vida. É um tipo de alívio que para ela está super natural, né? Em alguns casos ela não traz, mas outros casos ela traz. E agora? A gente precisa saber lidar com isso em todo o tempo. Então, assim, cada um de nós aqui tem as suas dificuldades em alguma área. Não tem ninguém que fala assim, não, eu sou isento de problemas. Puxa, eu quero te dizer que realmente você não é isento de problema. Todo dia sempre vai ter uma dificuldade. Os mais ajustáveis, os mais preparados, aqueles que têm a tendência, às vezes, a se ajustar no dia, vão vencer esses problemas mais facilmente. Eclesiastes, né, lá no capítulo 3 ele não vai trazer há tempo para todas as coisas. Às vezes você fala assim, não quero passar por esse tempo, querido. Não é a sua vontade, é a circunstância. Há tempo, vai haver tempo para tudo, tempo para ajuntar, tempo para espalhar, tempo para abraçar, tempo de deixar de abraçar, que de tempo para se ir, tempo para celebrar, tempo para dançar. Ou seja, tem tantas e tantas circunstâncias que vão
te permitir você até se autoavaliar, quando Paulo vai dizer assim, examine-se, pois, o homem é a si mesmo. Se hoje essa situação aí que você está passando, se perguntar para você mesmo, será que eu sou ajustável nessa área para poder lidar melhor com essa situação? Você às vezes vai ter coisas que você vai ter que renunciar. Se você não renunciar, se você achar que você está sendo o bobo, é porque tem algo que fica nos acusando o tempo inteiro, né? Chamado consciência. Você faz avaliações, você acredita que a sua razão está sempre acima de tudo, que diz que quando você dá um passo atrás, você está procurando ajuste. É entendendo que é com sabedoria também, tentar ensinar para quem está à sua volta a ter essas percepções. Nós temos dificuldades, às vezes, de ajustar a nossa visão, de ajustar a nossa audição e, o pior de tudo, de ajustar a forma como a gente fala. Tiago, lá, né, no capítulo 1, verso 19, ele vai falar, né? Toda pessoa esteja pronta para ouvir, tardia para falar e lenta para se irar. Mas aí o verso 26 vai dizer assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua espiritualidade não tem valor real algum. Então, às vezes, eu leio a palavra, eu oro, eu busco, eu faço e tantas coisas, eu procuro me aproximar do Senhor, mas aí agora eu não consigo ajustar o meu falar, a forma como eu reajo no falar. Querido, se eu não conseguir ajustar isso, se esse não é o hável, essa ação, se ela não acontece aqui, a palavra aqui vai dizer que a minha espiritualidade não tem valor algum. Essa manhã é manhã de ajuste para cada um de nós. E quando eu falo para cada um de nós, é principalmente para mim, porque ontem, enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei pensando assim, puxa vida, como eu tenho necessidade disso, de buscar em todo tempo esses ajustes, essas questões de comportamento, de reações. Eu tenho lutado bastante mesmo. É numa situação que acontece quase que todos os dias. Na hora do almoço, eu penso eu que eu vou poder almoçar ali tranquilo, né? Mas aí, como a gente não arreia as portas da oficina, vem chegando clientes na hora que a gente está almoçando. Tem alguns que já são os ajustáveis, vê de longe e fala assim: "Ih, rapaz, tá almoçando? Daqui a pouco eu volto aí, volto mais tarde. Eu vou aguardar lá fora." Tem outros que querem vir aonde a gente está almoçando, quer sentar do lado enquanto a gente está comendo, o cara quer ficar conversando, você mastigando. Então, é complicado eu trabalhar a minha mente, o meu psicológico, para poder romper. É só uma questão de comportamento, mas é complicado, porque quem está vindo, às vezes, está com tantas e tantas angústias e tantas necessidades de buscar ali a solução do problema e não consegue se conter. Então, ele precisa. E ali está falando e está acontecendo. Eu já tive alguns que eu, gentilmente, eu pedi para se retirar, teve outros que tive que ser um pouquinho mais áspero, porque a pessoa realmente ela perde esse senso. Então, cada um aqui eu sei que tem ó, o seu lado das suas virtudes excelentes e tem um lado da sua fraqueza, mas o interessante de tudo é que o ajustável ele tem algo a seu favor, porque a palavra de Deus vai dizer que o amor dele se aperfeiçoa, não é onde nós somos fortes, mas sim aonde nós somos fracos. E por tentar buscar melhorar nesse aspecto, eu começo a olhar também por outros olhos, sabendo que tem uma necessidade, que tem uma urgência, que tem gente no caso lá da minha oficina. Tem gente que está buscando a solução do carro porque é para socorrer um familiar, para poder levar alguém para fazer um tratamento de câncer, seja um tratamento mais sério, igual onde chegou um rapaz lá com essa aflição, o sobrinho dele de 12 anos está precisando passar por esse tratamento de leucemia. Então, você começa a mudar a sua ótica também à medida que alguém também fala da necessidade dele. Então, queridos, seja realmente nós precisamos ser pronto para ouvir primeiro, antes de reagir com palavras. É difícil às vezes, mas é possível. Essa é o objetivo da palavra do Evangelho, de nos tornarmos melhores a cada dia, sermos dia após dia ajustáveis e buscarmos essa união. E aí, queridos, quando isso vai acontecendo, vai havendo edificação, quando você começa
olhar um problema do outro e de alguma forma, ainda que você não possa fazer nada na ação, mas se você já contribui de forma indireta, você já está sendo ajustado, você já está entendendo que você já está contribuindo para algo. Só que enquanto eu estava vendo essa matéria dos ajustes, eu comecei a também pensar em alguns comportamentos de personagens bíblicos. José era alguém que foi muito bem ajustado durante a caminhada, porque você lembra, ele já é vendido pelos irmãos. Depois ele vai para lá na casa de Potifar. Passa-se um tempo, Gênesis 39, vai dizer que a esposa de Potifar, ela inventa, né, algo terrível, fez esse homem ficar lá na prisão por algo que ele não fez. Gênesis 39, verso 14, vai dizer assim: a mulher de Potifar chamou seus criados e lhes alegou: Vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Uma ação dessa mulher fez com que esse rapaz fosse para lá na prisão. O tempo passou. Da prisão ele foi para onde, gente? Lá para o poder. Se não tem um coração ajustável, o que que fica aqui dentro? Oba! Vingança! Agora eu vou lá na casa de Potifar, vou dar um tapa na careca dele, porque na maioria das vezes a galera era careca, e vou colocar essa mulher em cana. Ou ele poderia fazer o que pudesse, porque ele já era agora governador, querido, mas o ajuste foi tão tremendo que ele já entendeu que o Senhor estava o moldando em ambientes diversos e adversos, para que quando ele chegasse aonde ele chegou, queridos, ó, todos esses fragmentos que não permitem que haja crescimento e edificação já tivesse ficado pelo caminho, não é? Não é lindo quando ele tem um reencontro com os irmãos, ou quando ele chama o pai de volta? São processos que, quando a gente começa a ler com os olhos mais atentos e dispostos a entender que também mudanças podem acontecer, eu sei que alguém, às vezes, já aprontou alguma com você. Em algum lugar, em algum momento, você já foi vítima de uma armadilha, de uma cilada, de palavras que foram expressadas na hora e causaram alguma coisa aqui dentro, mas é amanhã de ajustes, queridos, amanhã, é amanhã de se libertar daquilo que foi lançado sobre a sua vida, sobre esses venenos que volta e meia ainda visita a tua mente. Querido, seja ajustável. Peça ao Senhor para que Ele opere aquilo que você não pode operar. Tem coisas que a gente às vezes quer mudança, mas por nós mesmos não vai acontecer. Mas quando é o Senhor que está operando, aí tudo fica mais fácil. Você não carrega esse peso sozinho. E é Ele que, como Ele conhece a minha, você com profundidade, não tem nada que fique em oculto diante do Senhor. É o Senhor que vai operando, é o Senhor que vai retirando aquilo que a gente não consegue romper. Eu fico pensando também em Davi, um homem com as suas emoções super bem ajustáveis e equilibradas. Lá em 1 Samuel, no capítulo 30, você lembra quando Davi estava voltando de uma batalha, chega na cidade lá de Ziclag, não tem mais ninguém, foi todo mundo sequestrado. Eu fico pensando como pode ser alguém assim tão bem ajustado emocionalmente, porque primeiro que o grupo dele mesmo já queria matar ele. O texto vai dizer que eles choraram tanto que já não saía mais nada, a caixa d'água aqui esvaziou, não tinha mais nada para sair de lágrimas. E aí o Senhor, aí Davi vai buscar o Senhor, ele pede, né, o colete sacerdotal, coloca e vai fazer essa oração aqui tremenda. Ele vai dizer assim no verso 8. 1 Samuel capítulo 30, verso 8. Perseguirei a esse bando de invasores? Ele faz uma pergunta e depois ele faz uma outra. E alcançá-lo-eis? Se fosse eu ou você, queridos, qualquer coisa que a gente mexa no nosso emocional, você não sendo ajustado, você já entra em parafuso. O Roger, esses dias, ele sofreu um acidente de moto. Quando o Roger falou comigo pelo telefone, eu processei rapidamente, já fiquei mais tranquilo, porque ele começou com a frase assim: pai, sofri um acidente. Graças a Deus eu estava bem ajustado
e já entendi na hora, opa, não é ninguém que está usando o telefone dele, está falando por ele, graças a Deus. E como ele também não estava gritando de dor, já foi me aliviando. Mas quando o Roger foi já falar com a Mônica entra em pânico total, gente, porque precisa ser ajustado esse lado das emoções, do impacto da notícia. Eu sei que coração de mãe, ela é muito sensível, mas vamos buscar mamãezinhas daí do grupo, vamos buscar esse tipo de é quase que um milagre, né? Você vê que mais o Senhor opera, continua operando milagre ontem, hoje e vai continuar operando. Se você tem essa dificuldade de receber notícias, querido, vai pedindo ao Senhor para preparar o seu coração, para ajustar o seu coração para as notícias. Vão ter notícias boas, vão ter notícias ruins, mas só o fato do Roger falar com ela, mãe, sofreu um acidente, a Mônica poderia ter tido um piripaque. Aí agora você já imaginou? Em vez de eu receber a ligação do Roger falando que passou por um acidente, mas de alguma forma estava bem. Agora já a pessoa recebeu uma outra ligação, vem correndo aqui para o hospital que a tua esposa teve um infarto, teve, sei lá, um problema mais sério porque não conseguiu assimilar a notícia. Então, é tempo hoje de reflexão de ajustes. Sejamos os ajustáveis, o ável, esse sufixo, ele precisa agir nas nossas vidas, porque assim, queridos, vai nos dar aptidão para recebermos ensinamento, para recebermos instruções para que nós funcionemos melhor, para que nós nos encaixemos bem e possamos funcionar melhor onde nós estivermos. Porque essa é a vontade do Senhor, que nós sejamos cada vez mais unidos, mais bem funcionáveis em todo o tempo. Eu preciso já ir embora, que estou vendo que a hora está passando. Hoje a oficina lá já vai estar de cabeça para baixo. O meu braço direito, o Wallace, vai precisar, já precisar não, né? Já foi fazer uma consulta lá no médico. Então, a oficina está desfalcada e já tem cliente que não sabia que eu ia estar aqui hoje, já está lá na porta da oficina. Então, eu já estou trabalhando aqui, o meu psicológico, já estou me ajustando para que quando sair pelo aquele portão dali, não saia em alta velocidade para causar um problema em outro lugar. Então, nós possamos receber essa palavra nesse dia, sejamos ajustáveis em tudo, nas nossas emoções, na forma como nós falamos, da forma como nós sentimos e reagimos. E assim, queridos, vamos ser cada vez mais unidos e cada vez mais funcionais em nome de Jesus. Amém? Agora tá. Amém, então. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão rica, ó Deus, de podermos aprender com a tua palavra, Senhor. Continua, ó Deus, usando esta sala, Senhor, como instrumento, Senhor. Que a tua palavra, ó Deus, que opera poderosamente em nós, vá nos moldando, nos ajustando naquilo que precisa ser mudado e ajustado. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, Senhor. Fortalece a nossa fé, ó Deus. Nos permita, Senhor, sermos quebrantados, ó Pai, porque o princípio do milagre começa no arrependimento. Ajuda-nos, ó Deus, em todo tempo. Em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, Senhor, cada uma família aqui representada. Essa é a nossa oração nesta manhã, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Excelente dia para cada um de vocês. Paz. Amém. Meu Deus, estou sendo ajustado. Estou sendo, gente, me ajuda. Obrigada, família. Amanhã é quinta de oração e aguardo você aqui. Está sendo gravado, você pode compartilhar com seu irmão. Obrigada, Lila.